Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta para o nosso bate-papo sobre a Bíblia Sagrada, sobre arqueologia, sobre teologia, e hoje eu vou cumprir a minha promessa, que semana passada foi anunciado um achado arqueológico muito importante em Israel, e eu prometi que essa semana eu iria postar um vídeo explicando o achado desses fragmentos de manuscrito bíblico que foram encontrados agora, recentemente, em Israel e foram anunciados para o mundo inteiro e foram matéria em vários sites de notícias, em vários jornais, enfim. E agora eu posso falar com você um pouquinho sobre esse achado, o seu contexto, os seus detalhes e a sua importância para a arqueologia bíblica, tá bem? Mas antes de comentar esse achado, eu não posso deixar de estender para você o convite de se inscrever no nosso canal. Venha fazer parte da família do Rodrigo Silva Arqueologia. Ative o sininho de notificações, isso é importante, assim você será sempre avisado toda vez que eu postar um vídeo novo e deixe também aqui o seu comentário, que será muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, também deixe o seu like e avise para os seus amigos, está bem? Vamos lá. Semana passada foi anunciado que encontraram em Israel alguns fragmentos de textos bíblicos e foram os primeiros textos bíblicos a serem encontrados depois de aproximadamente 60 anos que encontraram os famosos manuscritos ou pergaminhos do Mar Morto. Qual o significado desse achado? Qual a importância dele para a Bíblia Sagrada, para a arqueologia bíblica, enfim? Para responder essa pergunta, eu tenho que voltar alguns decênios no passado. Vamos a 1947, 1948. Nessa época, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib estava ali na região de Herbert Qumran, ou Qumran, em Israel. Na época não era Israel ainda, o Estado de Israel foi criado depois. E ele estava procurando algumas cabras que haviam se perdido. E ele viu algumas grutas e para saber se as cabras estavam ali dentro e não ter que descer à toa naquele lugar, ele jogou algumas pedrinhas, na esperança que se as cabras estivessem ali, elas iriam fazer um barulho, e se houvesse algum animal também faria barulho. Só que quando ele jogou as pedras, ao invés do som de animais, ele escutou os sons de vasos se quebrando. Ele chamou o irmão mais velho dele, entraram na gruta e quando viram aqueles vasos cilíndricos, mais ou menos dessa altura assim, descobriram que ali havia vários rolos com uma escrita antiga que eles não sabiam ler. Pensaram que talvez houvesse tesouro dentro daqueles vasos, mas se frustraram ao não encontrar ali nenhuma joia, nenhuma pérola, nenhum ouro, nada. Porém, mal sabiam eles que ali estava um grande tesouro arqueológico para a humanidade. Mas, um pouco ignorantes a respeito do valor daquele conteúdo, eles venderam os jarros com alguns manuscritos para um comerciante da cidade de Belém e também para um sapateiro que usava os fragmentos daqueles pergaminhos ali para costurar ou para consertar sandálias. Imagine só. Depois disso, entra em cena alguns arqueólogos, como Sukenik, do então recém-criado Estado de Israel, o padre Roland Devou, um bispo da igreja ortodoxa, que também comprou um rolo inteiro que era do profeta Isaías, e enfim, descobriram que aqueles textos eram importantes cópias de manuscritos bíblicos. Quando a história espalhou, muita gente começou a correr para a região procurando sinais de outras cavernas ou grutas que podiam conter manuscritos bíblicos, porque agora aquilo valia grande dinheiro no mercado. Só para você ter uma noção, nos Estados Unidos foi anunciado num jornal local a venda de alguns papiros e pergaminhos do Mar Morto a uma quantia de milhões de dólares naquela época. Bem, para resumir a história, localizaram ali 11 cavernas na região de Qumran. E essas 11 cavernas tinham vários manuscritos, alguns bíblicos, outros não bíblicos. Qual a importância desse achado para a história da interpretação bíblica? Vamos lá. Em primeiro lugar, o texto hebraico da Bíblia mais antigo que nós possuímos, isto é, a cópia mais antiga, datava mais ou menos do ano 960 depois de Cristo. Então você tinha ali algumas cópias medievais feitas em hebraico por copistas massoretas. Essas cópias em hebraico estavam muito distantes do original bíblico. Fora essas cópias, mais ou menos do século X depois de Cristo, o único manuscrito bíblico em hebraico que nós tínhamos era um fragmento dos 10 mandamentos, o papiro Nash,
que datava do ano 100 antes de Cristo ou antes da Era Comum. Fora esse fragmento dos 10 mandamentos do papiro Nash, nós não tínhamos nenhuma cópia antiga em hebraico da Bíblia Sagrada. Percebeu? Não tínhamos. Aí os originais, todos se perderam. Nós não temos o original do profeta Isaías, o original do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números, dos Salmos. Nós só temos cópia de cópia de cópia. Então, veja o problema, o dilema cristão. Cristão e judeu também, a cópia mais antiga que tínhamos do texto hebraico datava de 960 depois de Cristo. Você tinha lá, por exemplo, o Codex Petropolitanos, os Códex de Guinnessá, que também foram encontrados ali no Egito, numa sinagoga do Egito, ou seja, são muito tardios. Eles estavam mais de 1400 anos após o fechamento do cânon do Antigo Testamento. Mais de 1400 anos. Fora isso, que havia eram traduções antigas, por exemplo, da Septuaginta, feitas, a maior parte delas, por copistas cristãos. Então, muitos críticos da Bíblia questionavam como é que nós podemos ter certeza que a Bíblia não foi alterada ao longo dos séculos. Eu estou falando especificamente do Antigo Testamento. Como é que nós podemos ter a segurança que aquele texto hebraico copiado na Idade Média era fiel ao texto hebraico da Antiguidade? Será que os rabinos, os copistas judeus, não mudaram aquele texto ao seu bel prazer por influências ou políticas que vieram muito depois dos tempos bíblicos? Até que, nessa situação que eu falei com vocês, de 1947, 48, quando Muhammad el-Dib descobriu, por acidente, aqueles pergaminhos ali no Mar Morto, descobriu-se que ali havia cópias da Bíblia Sagrada, do texto hebraico da Bíblia, datadas de até 250 ou 270 anos antes de Cristo. Por exemplo, o rolo de Isaías foi encontrado quase inteiro. E quando você compara o texto de Isaías encontrado ali, datado de 200 anos antes de Cristo, com o texto de Isaías da Idade Média, ou seja, comparando um texto da Idade Média com outro copiado 1200 anos antes, descobrimos que as diferenças são mínimas, pequenas, quase insignificantes. Diferenças como, por exemplo, no texto que temos da Idade Média, Deus é referido de maneira tríplice: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Na cópia que encontraram em Qumran, a palavra santo, Kadosh, só é repetida 2 vezes. Fora isto, algumas diferenças de soletração, uma palavra que era escrita com uma letra hebraica que é escrita com outra, seria mais ou menos como escrever farmácia com F ou com PH. Percebeu? Não tem muita diferença. Ou escrever louça ou loiça. Estou dando comparações da língua portuguesa para você entender. Apenas uma vogal faria diferença ali. Ou seja, coisas muito mínimas. E com exceção da ordem dos salmos, que em Qumran estão em ordens diferentes, inclusive com o acréscimo de alguns salmos que não estão na Bíblia atual, o acréscimo de um versículo num salmo, que na versão hebraica da Idade Média esse versículo estava ausente, com exceção de algumas modificações no livro de Samuel, podemos dizer que, grosso modo, a Bíblia Sagrada, na sua forma copiada, foi preservada de maneira fiel. Os manuscritos do Mar Morto mostraram isso, porque a lógica é simples. Se houvesse mudanças muito dramáticas feitas pelos copistas ao longo dos anos, na Idade Média, esses manuscritos que foram copiados antes do nascimento de Jesus deveriam estar muito diferentes daquelas cópias hebraicas que nós tínhamos do texto chamado texto massorético. Então, confirmou-se a fidelidade dos copistas ao copiarem a Bíblia, pelo menos o Antigo Testamento. Não encontraram ali nenhuma cópia de livros do Novo Testamento. A bem da verdade, houve um autor, Peter Teed, já falecido, que ele era papirólogo e ele tentava encontrar ali, ou dizia ter encontrado ali em Qumran também, um fragmento do Evangelho de Marcos, mas a maior parte da academia não concordou muito com a sua hipótese, com a sua teoria. Todos os livros do Antigo Testamento foram encontrados ali, menos o livro de Esther. Mas é porque alguns foram encontrados de maneira integral, como o caso do livro de Isaías, outros foram encontrados de maneira parcial e alguns de maneira bastante fragmentada. Encontraram textos da Bíblia em hebraico, aramaico e algumas porções também do texto grego, que a gente chama de Septuaginta,
que é uma versão grega, é uma tradução grega do Antigo Testamento, feita ali pelo quarto século antes de Cristo. Além desses textos bíblicos, os manuscritos do Mar Morto também mostraram textos de uma comunidade judaica, muitos pensam que seriam os essênios, que viveram na época de Jesus, antes da destruição do Segundo Templo, e que mostram como eles interpretavam, por exemplo, as profecias de Daniel. Você tem ali, por exemplo, o código da comunidade, você tem a guerra dos filhos das trevas contra os filhos da luz, você tem alguns comentários bíblicos, como o Pesher Abacuque, de Abacuque, que foram encontrados ali. Então, os manuscritos não apenas mostraram a fidelidade da transmissão do texto bíblico, mas também o contexto judaico dos dias de Jesus, tá bom? Isso em 1948, 1947, 48. Depois, em escavações posteriores, já dentro da criação do Estado de Israel, em 1950, 52, descobriram mais alguns manuscritos no outro grupo de cavernas que faziam parte das cavernas de Nahal Hever. E nessas Nahal Hever, que era onde Bar Kokhba se refugiou com seus soldados e seus seguidores, eles encontraram mais manuscritos, cópias da Bíblia. Encontraram também Massada e outras cavernas. Então, além das 11 grutas de Qumran, eles encontraram mais 10 grutas lá em Nahal Hever, e encontraram mais alguns manuscritos também em Massada, ou seja, os manuscritos do Mar Morto hoje representam uma coleção de textos que é maior do que aquela encontrada em Qumran. Apenas uma notinha de rodapé. Também há 2 anos atrás, descobriu-se uma 12ª caverna em Qumran, só que quando entraram ali, essa caverna já tinha sido saqueada pelos beduínos e só encontraram alguns pedaços de pergaminho antigo, mas sem nada escrito. E alguns pedaços de cerâmica, alguma coisa assim. Agora, qual a importância desse achado recente? Nessa caverna de Nahal Hever é um parque que fica em Israel. Quando eu digo parque, não penso num parque arborizado. Ali é no deserto da Judeia, tá bom? É no deserto da Judeia. É um parque nacional, mas de beleza natural de um deserto. E ali tem mais ou menos umas 10 cavernas, mas há outras que talvez ainda não foram exploradas, muito mais. Hoje nós temos mapeadas muitas cavernas, mas só 50% delas foram mapeadas. É que muitas dessas grutas, elas estão assim, num paredão, e você não tem acesso, ela tem que descer de rapel para entrar naquele buraco ali. Outras, você tem às vezes uma rocha assim descida, e a gruta estaria bem aqui. Então você teve o colapso de material aqui de pedras, tapou a entrada dessa caverna. Então pode ser que no futuro encontremos mais novidades. Tanto é que a primeira importância desse achado revelado semana passada foi o fato de que aqueles fragmentos ali podem ser a pista de que outros fragmentos bíblicos estejam ali. Mas eu estou adiantando demais a história aqui. Vamos voltar um pouquinho a essa revelação. Esse achado não aconteceu na semana passada. Deixe-me explicar para vocês como é que funciona um acordo de ético no mundo da arqueologia. Os arqueólogos precisam grandemente da ajuda de empresários, universidades, pessoas com uma boa condição financeira e que sejam beneméritos de uma escavação, que aceitem patrocinar uma escavação. Lembre, Israel está num barril de pólvora ali. Os vizinhos ali, com exceção da Jordânia e do Egito, não têm relações diplomáticas com Israel. A Síria quer varrer Israel do mapa, mas acima o Irã também, o Iraque também, o Líbano também. Ou seja, Israel é desprezado e persona não grata na região. A gasolina em Israel é caríssima, porque os países árabes sobretaxam a gasolina na hora de vender para Israel. Então o país tem que estar muito militarizado. Grande parte dos recursos públicos são para garantir a segurança do país e a tecnologia do país. Até a água deles, eles têm que beber água dessalinizada, porque a maior fonte de água é o Rio Jordão e o Mar da Galileia, é muito pouco para todo mundo ali. Eles têm que dividir essa água ainda com a Jordânia, fez parte do acordo de paz. Bem, sendo assim, os arqueólogos precisam de um pouco de dinheiro do governo, mas é mixaria, e da iniciativa privada.
Então imagine que eu ganhei aqui uma iniciativa privada que me financia durante 3 sessões a escavação num sítio arqueológico que vamos chamar de sítio X. E eu tenho um amigo que está escavando o sítio Y. Agora pense comigo. Ele descobre nesse sítio Y uma pedra que comprova a existência de Salomão. Se ele anuncia isso para o mundo, aquele patrocinador pode tirar o dinheiro da minha escavação e colocar na dele. Mais ou menos como a Lei Rouanet, que às vezes para o empresário é mais fácil dar dinheiro da Lei Rouanet para um show do Lollapalooza em São Paulo, onde a marca dele ficará muito mais visível, do que dar dinheiro para ajudar, quem sabe, na construção de uma escola de música para crianças pobres no interior do Ceará, onde ninguém verá a propaganda dele ali. Então, isso é uma tristeza da Lei Rouanet, e no mundo da arqueologia acontece isso. Então, o que os arqueólogos fazem? Por um acordo, vamos dizer assim, de ética, né, de cordialidade, ele descobre lá uma pedra com o nome de Salomão, mas ele não fala nada. Por quê? Quando está acabando o meu patrocínio aqui, então ele anuncia para os jornais, porque ele sabe que vai ter patrocínio ali. Perceberam? Então, esse achado já aconteceu há alguns meses. Na verdade, desde 2017, que uma equipe do Instituto de Antiguidades de Israel está escavando as cavernas, explorando, melhor dizendo, as cavernas ali de Nahal Hever, que é perto de Hebron, para poder ver se consegue encontrar alguma coisa que os ladrões de sepultura acabaram não levando, porque o arqueólogo às vezes é antecipado pelo que a gente chama de ladrão de sepultura, aquele que chega lá para roubar antiguidades e vender no mercado negro. E em explorando essas cavernas, essas 10, eles chegaram na caverna que a gente chama de Caverna do Horror. Por que os arqueólogos chamam essa caverna de Caverna do Horror? Em primeiro lugar é assim, você tem um paredão de pedra, tá bom? Aqui está a superfície, aqui você tem a caverna, ela fica um buraco no meio da rocha. Então o acesso dela é dificílimo, você tem que descer de rapel até aqui e entrar. E quando eles exploraram essa caverna nos anos 1950, eles descobriram ali alguns fragmentos do livro de Abacuque. Parece que descobriram também alguns fragmentos de Malaquias, não estou bem certo, mas de Abacuque eles descobriram alguns fragmentos do livro de Abacuque, fragmentos bíblicos, e descobriram em grego, e descobriram também 40 ossadas de judeus que morreram durante a rebelião de Bar Kokhba. Essa rebelião de Bar Kokhba aconteceu em 135 depois de Cristo contra o imperador Adriano. Então supõe-se que muitos seguidores de Bar Kokhba se refugiaram naquela caverna ali, esconderam-se ali, e os romanos fizeram o quê? Não os atacaram, ficaram simplesmente cercando em cima e embaixo, fazendo com que aqueles 40 homens, mulheres e crianças morressem de sede e de fome naquela caverna. Imaginem o desespero. E quando aqueles esqueletos foram encontrados agora, e deduzindo que eles morreram por causa dessa rebelião de Bar Kokhba e morreram de fome e de sede, enquanto o exército romano estava do lado de fora, essa caverna, por causa dessa situação tão dantesca, foi apelidada de Caverna do Horror. E agora, eles encontraram mais coisas nessa caverna. O que eles encontraram lá? Algumas moedas da rebelião de Bar Kokhba, várias moedas, isso nos ajuda bastante na datação. Além das moedas, eles encontraram no chão da caverna uma criança sepultada, e essa criança estava enrolada num pano, que quando a criança estava em posição fetal, era o corpo de uma menininha. Ela ainda estava muito bem preservada, com o cabelo, uma parte da pele, porque a região é árida, é deserto, então seco, árido, sem intervenção humana, o corpo ficou bem preservado. E quando fizeram a datação com carbono 14 do lençol que estava circulando aquela menina ali, que ela foi mumificada naturalmente, perceberam que aquela criança morreu há 6.000 anos. 6.000 anos. Num outro vídeo eu posso explicar essa questão dos milênios antes de Cristo. E foi uma criança que talvez morreu e foi sepultada ali, numa época em que nômades usavam aquelas cavernas, grupos nômades que passavam por Israel. E talvez a menina foi sepultada ali e ficou.
Outro grupo que chegou depois, na época de Bar Kokhba, usaram a superfície, a menina estava sepultada ali, ninguém sabia, então ela já era antiga na época de Bar Kokhba, na época dos romanos. Além disso, eles descobriram também um cesto todo bem feito, e quando dataram esse cesto, perceberam que ele era do período neolítico. Provavelmente era um cesto para guardar alimentos, ele era mole, inteiro, muito bem preservado, é o mais antigo cesto do mundo, e do período neolítico. E talvez práticas de nômades que passassem pela região e durante o período que estavam estacionados ali usavam a caverna para se abrigar de inimigos e deixavam aquele cesto enterrado ali para guardar alimento. E acabou que num determinado momento aquele cesto foi guardado, enterrado e ficou por milênios, até ser encontrado pelos exploradores agora do Instituto de Antiguidades. E além disso, encontraram também fragmentos de textos bíblicos. Talvez acreditam que esses textos bíblicos são da mesma coleção daqueles que foram encontrados na mesma caverna nos anos 50. Era uma cópia em grego da Bíblia. Parece que ela data do primeiro século, ou primeiro século antes de Cristo, ou primeiro século depois de Cristo. Ainda não estão certos da data desses manuscritos, se eles são da época de Bar Kokhba, ou se eles são anteriores ao período de Bar Kokhba, que eu falei 135 depois de Cristo. Talvez sejam fragmentos datados da época de Jesus, quando Jesus estava no mundo. Esses textos já estavam copiados. É uma cópia grega, talvez da Septuaginta, ou de uma versão da Septuaginta, de uma correção da Septuaginta, e ali você tem de maneira fragmentada dois livros dos profetas menores. Você tem o livro de Zacarias e o livro de Naum, escritos em grego. Como eu falei, pode parecer pouca coisa, o cesto, as moedas e aquele fragmento bíblico, mas ele pode ser a pista de que outros textos bíblicos estejam, quem sabe na mesma caverna ou em outras ali, porque como eu falei no início do vídeo, apenas 50% das cavernas foram exploradas até hoje. Agora, esses textos então ajudam também a confirmar a exatidão do texto bíblico, porque quando você compara o grego que está ali com o grego da Septuaginta e com o hebraico que temos posterior, o texto bate, ou seja, ele confirma. É uma pista para novos achados. E se eu puder terminar essa narrativa aqui sobre essa importância desses textos, eu gostaria de falar duas coisas para vocês. Alguém pode perguntar, Rodrigo, mas por que alguém ia guardar textos bíblicos em cavernas? A hipótese que se deduz, supondo que fossem os essênios que estavam pelo menos responsáveis pelos manuscritos do Mar Morto, ou grande parte deles, eles, quando estavam sob ataque dos romanos, eles enterravam ou escondiam em grutas aquilo que lhes era mais precioso, o seu principal tesouro. Por exemplo, se você ler a história do rei Josias, você vai perceber que uma cópia da Torá, da lei de Moisés, dos rolos da Torá, estava escondida dentro de uma parede, E quando o rei Josias foi implementar uma reforma religiosa entre os judeus, eles haviam descoberto acidentalmente numa parede, ali depois do reboco de uma parede, rolos da Torá que estavam guardados ali. Por que isso? Lembre, talvez Israel foi atacado ou na época dos assírios ou antes disso, e alguém, para proteger os rolos sagrados, colocou num buraco da parede e colocou argamassa para que ninguém roubasse aquilo ali. Então os judeus tinham esse costume, por isso que os manuscritos foram escondidos ali para que os romanos não os destruíssem. E ficaram naquelas cavernas por séculos e séculos até serem descobertos. Agora, esses fragmentos que foram encontrados também ali por isso, eles me trazem, ao segundo elemento que eu queria mencionar para vocês, uma lição espiritual muito interessante. Eu sou acadêmico, não posso esquecer desse detalhe, mas eu não posso também de ter a visão teológica sobre tudo isso. Uma coisa que me chama atenção nesses textos é que, mesmo sendo uma cópia grega do Antigo Testamento, a hora que o nome de Deus aparecia, eles escreviam o nome de Deus em hebraico com letras paleohebraicas. Isso demonstra que os copistas, naquela época, ainda nutriam uma reverência muito grande em relação
ao sagrado nome de Deus, representado por 4 letras hebraicas, o chamado tetragrama sagrado. E mesmo escrevendo em grego, na hora que era para escrever o nome de Deus, eles mudavam a tinta e escreviam com letras paleohebraicas, para dizer, olha, esse nome aqui é intocável. Tanto é que até hoje os judeus têm costume, para não pronunciar o nome de Deus em vão, eles falam Hashem, o nome, ou Adonai, Senhor, ou escrevem Deus com D, apóstrofo US, para mostrar que é um nome sagrado. Interessante. Outra coisa, o anúncio da descoberta, não a descoberta, eu falei a descoberta aconteceu antes, desde 2017 que eles estão explorando ali, mas o anúncio da descoberta desses 2 fragmentos aconteceu semana passada. E para mim, Rodrigo, foi muito significativo, porque foi uma semana muito doída, para mim e certamente para você que está me assistindo. Eu estou recebendo tantas notícias de morte de pessoas conhecidas que a gente não está dando conta nem de apresentar os pêsames por todos. O mundo está caótico, está com medo, o Covid está aí e parece que as pessoas não estão entendendo que esse pode ser um sinal, uma advertência de Deus para que as pessoas se voltem para Ele. Eu não quero ficar colocando o selo de Deus em tudo enquanto é tragédia, mas eu também não posso me eximir da responsabilidade teológica de enxergar que muitas coisas que acontecem podem ser, como escreveu C.S. Lewis, o megafone de Deus para clamar ao mundo que fica surdo e insiste em permanecer surdo. O sofrimento, muitas vezes, é esse megafone que Deus usa para alertar ao mundo do que está acontecendo. O chato é que o Apocalipse diz que muitas vezes Deus manda flagelos no mundo, ou permite que esses flagelos venham, talvez por mão do inimigo, mas diz o Apocalipse que os homens não se arrependeram para dar louvores a Deus que tem autoridade sobre esses flagelos. Essa que é a nota tônica e triste do Apocalipse. Mas falando desses textos que foram encontrados, eu disse que 2 livros do Antigo Testamento foram encontrados agora em fragmento. Um do profeta Naum, outro do profeta Zacarias. O trecho que foi encontrado do profeta Naum e que foi anunciado justamente agora, no auge da pandemia, foi esse texto que eu vou ler para vocês. Preste atenção como esse achado arqueológico veio no momento certo para a humanidade, escrito há mais de 2000 anos. O texto é Naum, capítulo 1, versículo 5 em diante. Diz assim, está fragmentado, mas eu vou ler para você o que eles encontraram ali na caverna do horror em Israel. Os montes tremem diante do Senhor. As colinas se derretem, a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A cólera do Senhor se derrama como fogo. As rochas são por ele demolidas. Mas o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Muito interessante. Essas palavras, evidentemente fragmentadas, foram encontradas num desses manuscritos ali. O Senhor conhece aqueles que nele se refugiam. E o texto foi encontrado justamente num buraco de uma rocha de difícil acesso, onde alguns no passado, cerca de 40 pessoas, se refugiaram e acabaram morrendo. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. Eu imagino que aqueles dentro daquela rocha leram esse texto e tentaram uns para os outros se animar, vamos confiar em Deus. Eles morreram, mas a esperança que eles nutriram não morreu. Talvez eles estavam equivocados, porque muitos pensavam que o Messias, o Salvador, seria Bar Corba. Lê do engano, Bar Corba não poderia salvá-los. Mas o Senhor é o nosso Salvador. E agora, 2000 anos atrás, essas palavras copiadas por algum judeu desconhecido chegam até a mim, lembrando que o mundo de novo treme perante Deus. E numa época de tanta relativização da verdade, numa época de modernidade líquida, ou pós-modernismo, se você quiser, onde fala-se tanto em pós-verdade, onde não há fatos, apenas versões,
O outro fragmento que foi encontrado junto com esse na caverna é o texto de Zacarias, capítulo 8. E Zacarias, capítulo 8, verso 11, verso 16, diz justamente isto: eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade para o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio estas coisas, diz o Senhor. Que mensagem de 2000 anos para um mundo que hoje está tão mergulhado no caos, no medo, no pânico e na relativização da verdade e das ordenanças de Deus. Este é o resumo que eu poderia dar para você, explicando o achado arqueológico que foi anunciado recentemente, a importância dele para a arqueologia bíblica, as perspectivas que podemos ver e, ao mesmo tempo, o significado espiritual de tudo isso. Para mim não é mera coincidência que Deus permita o achado de dois textos bíblicos, dois fragmentos bíblicos, textos que encaixam tão bem com os estranhos tempos em que nós vivemos. Pense nisso e eu lhe encontro no próximo vídeo. Um abraço, até lá.